Sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Jean Carlos e hoje vamos falar sobre um dos homens mais temidos do mundo. Pablo Emilio Escobar Gaviria nasceu em Rio Negro, 1 de dezembro de 1949. Foi um narcotraficante colombiano que conquistou fama mundial como o senhor da droga colombiano, tornando-se um dos homens mais ricos do mundo graças ao tráfico de cocaína nos Estados Unidos e outros países. Membros dos governos norte-americano e colombiano, repórteres de jornais e o público em geral o consideram o mais brutal, impiedoso, ambicioso e poderoso traficante da história. Pablo Escobar nasceu em Rio Negro, Colômbia, sendo o terceiro de 7 filhos de Abel de Jesus Escobar Echeverri, um fazendeiro, e de Hermilda de Los Dolores Gaviria Berril, uma professora de escola primária. Como um adolescente nas ruas do Medellín, ele começou sua carreira criminosa por supostamente roubar lápides para revendê-los a traficantes. Seu irmão, Roberto Escobar, nega isso, afirmando que as lápides vinham de donos de cemitérios cujos clientes haviam parado de pagar pela manutenção das lápides e que eles tinham um parente que tinha um negócio de monumentos. Ele estudou por um curto período de tempo na Universidade Autônoma Latino-Americana, em Medellín. Escobar envolveu-se em muitas atividades criminosas com Oscar Bernal Aguirre, como a aplicação de golpes, venda de cigarros contrabandeados e bilhetes falsos de loteria, além de roubo de carros. No início de 1970, ele era ladrão e guarda-costas e conseguiu $100 mil depois de sequestrar um executivo de Medellín, antes de entrar no comércio de drogas. Seu passo seguinte foi se tornar um milionário ao trabalhar para o contrabandista Álvaro Prieto. A ambição de infância de Escobar era se tornar um milionário até os 22 anos. Narcotráfico. Em Tia Contact Story, o irmão de Pablo, Roberto Escobar, descreve o meio pelo qual Pablo passou da simplicidade e obscuridade da classe média para se tornar um dos homens mais ricos do mundo. No auge de seu poder, o cartel de drogas de Medellín estava contrabandeando 15 toneladas de cocaína por dia, no valor de mais de $500 milhão, para os Estados Unidos. De acordo com Roberto, ele e seu irmão gastavam $1.000 por semana com elásticos para embrulhar as pilhas de dinheiro, armazenando a maior parte dele em seus armazéns. 10% da fortuna tinha de ser descartada por ano devido à deterioração por ratos que se infiltraram à noite e mordiam as notas de $100. Em 1975, Escobar começou a desenvolver a sua operação de venda de cocaína. Ele mesmo voou várias vezes, principalmente entre a Colômbia e o Panamá, para contrabandear a carga para os Estados Unidos. Quando mais tarde comprou 15 aviões novos e maiores, incluindo um Learjet, e 6 helicópteros, Escobar aposentou seu antigo avião e o pendurou acima do portão do seu rancho, Hacienda Anápolis. Em maio de 1976, Escobar e vários de seus homens foram presos e encontrados com 18 kg de pasta base depois de voltar a Medellín com uma carga pesada do Equador. Inicialmente, Pablo tentou, sem sucesso, subornar os juízes do Medellín que estavam começando o processo contra ele. Em vez disso, depois de muitos meses de disputas legais, Pablo conseguiu subornar os 2 policiais que os prenderam e o caso foi arquivado. Deste episódio em diante, ele começou seu padrão de lidar com as autoridades através de suborno ou de assassinato. Roberto Escobar afirma que Pablo entrou no negócio simplesmente porque o contrabando se tornou muito perigoso para o tráfico. Não havia cartéis de drogas, apenas alguns barões da droga, portanto era um bom negócio para todos. No Peru, eles compraram a pasta de cocaína, que era refinada em um laboratório numa casa de 2 andares em Medellín. Em sua primeira viagem, Pablo comprou 14 kg de pasta, no que viria a ser o primeiro passo para a construção de seu império. Na primeira, ele contrabandeou cocaína em pneus velhos em aviões, sendo que um piloto poderia ganhar até $500 mil por voo, dependendo de quanto seria contrabandeado. Em breve, a demanda por cocaína disparou nos Estados Unidos e Pablo organizou mais remessas, rotas e redes de contrabando para distribuição no sul da Flórida, na Califórnia e em outras partes dos Estados Unidos. Ele e Carlos Leder trabalharam juntos para desenvolver um novo ponto de transbordo em uma ilha das Bahamas, chamada Norman Sky. Carlos e Robert Vesco adquiriram a maior parte do território da ilha, que incluiu uma pista de pouso de 3.300 pés, um porto, hotel, casas, barcos, aviões e até mesmo um armazém frigorífico para armazenar a cocaína.
De 1978 a 1982, este local foi utilizado como a principal rota de contrabando do cartel de Medellín. De acordo com o relato de seu irmão, Pablo não comprou Normandy Sky. Era, em vez disso, um empreendimento de Carlos Leder. Escobar foi capaz de comprar cerca de 20 quilômetros quadrados de terras, que incluíam a Hacienda Nápoles, por vários milhões de dólares. Ele criou um jardim zoológico, um lago e outras diversões para sua família e organização criminosa. Em um ponto, estimou-se que 70 a 80 toneladas de cocaína estavam sendo enviadas da Colômbia para os Estados Unidos mensalmente. No auge de seu poder, em meados da década de 1980, Escobar enviava até 11 toneladas por voo em aviões para os Estados Unidos. A maior carga enviada por Pablo foi de 23 toneladas misturadas com pasta de peixes. O envio foi feito via barco, segundo seu irmão no livro Escobar. Além de usar os aviões, o irmão de Pablo, Roberto Escobar, disse que ele também usava 2 pequenos submarinos de controle remoto para o transporte de cargas massivas. Esses veículos aquáticos eram, de fato, tripulados e isto também foi documentado no livro de Roberto. Escobar subornou incontáveis oficiais de governos, juízes e outros políticos, e muitas vezes executou pessoalmente subordinados desobedientes. Corrupção e intimidação foram características predominantes do modo de agir de Escobar. Ele tinha uma estratégia inescapável conhecida como plato plomo, em língua portuguesa, dinheiro ou chumbo, que significava que o sujeito aceitava seu dinheiro ou seria assassinado. O chumbo referia-se às balas. Escobar foi o responsável pela morte de 3 candidatos à presidência da Colômbia, pela explosão do voo Avianca 213 e do prédio de segurança de Bogotá em 1989. Alguns analistas acreditam que ele estava por trás do incidente na Suprema Corte colombiana em 1985 que resultou no assassinato de metade dos juízes da corte. O cartel de Medellín também esteve envolvido numa sangrenta guerra pelo controle do tráfico com o cartel de Cali durante quase toda a sua existência. Pablo mandava cartas para suas vítimas, convidando-as para seus respectivos enterros, e seus capatazes as executavam precisamente na data marcada para o funeral. No auge de seu império, a revista Forbes estimou Pablo Escobar como o 7º homem mais rico do mundo, com o cartel de Medellín controlando 8% do mercado mundial de cocaína. Sua organização tinha aviões, lanchas e veículos caros. Vastas propriedades e terras também eram controladas por Escobar durante esse período, quando ele ganhava uma soma de dinheiro quase incalculável. Estima-se que o cartel de Medellín chegou a faturar cerca de 30 bilhões de dólares por ano. Enquanto era considerado um inimigo dos governos dos Estados Unidos e da Colômbia, Escobar era um herói para muitos em Medellín. Ele tinha bons relacionamentos e trabalhou para melhorar as condições de vida da população pobre da cidade. Fã de esportes, é creditada a ele a construção de estádios de futebol e o financiamento de times na cidade. Escobar sempre se esforçou para cultivar uma imagem de Robin Hood e frequentemente distribuía dinheiro aos pobres. A população de Medellín costumava ajudar Escobar, escondendo informações das autoridades ou fazendo o que quer que fosse para protegê-lo. Em 1992, Escobar voltou-se para o governo colombiano para evitar sua extradição para os Estados Unidos ou seu assassinato pelo cartel rival. Escobar foi preso em sua luxuosa prisão particular, La Catedral, que ele próprio construiu. Ele negociou um acordo com o governo colombiano segundo o qual ele seria preso por uma sentença de 5 anos e a garantia de sua não extradição para os Estados Unidos. Entretanto, sua prisão parecia muito mais um clube particular ultrasseguro e ele não se importou muito com a sua sentença, sendo visto várias vezes fora da prisão fazendo compras em Medellín, em festas, jogos de futebol e outros lugares públicos. Após a divulgação de fotos de seus passeios e de acusações de que ele teria matado muitos de seus parceiros de negócios quando eles iam visitá-lo em La Catedral, a opinião pública forçou o governo a agir. Quando um oficial do governo tentou transferir Escobar para uma outra prisão em 22 de julho de 1992, ele escapou com medo de ser extraditado para os Estados Unidos. Vida pessoal. Em março de 1976, com 27 anos de idade, casou-se com Maria Victoria Henao, que tinha 15 anos. Juntos, eles tiveram 2 filhos, João Pablo, agora João Sebastián Marroquín Santos, e Manuel Escobar,
criou e viveu em uma luxuosa propriedade chamada Hacienda Nápoles, espanhol para Fazenda Nápoles, e tinha planejado construir uma fortaleza em estilo grego perto dela. A construção da cidadela foi iniciada, mas nunca terminou. A fazenda, o jardim zoológico e a cidadela foram expropriados pelo governo colombiano e entregues a famílias de baixa renda na década de 1990, sob uma lei chamada extinção de domínio. A propriedade foi transformada em um parque temático rodeado por 4 hotéis de luxo com vista para o jardim zoológico. Ao contrário do sugerido na segunda temporada da série Narcos, Pablo não era torcedor do Atlético Nacional, e sim do rival Independiente Medellín. Tal erro da série foi um dos mais ressalvados pelo filho do traficante, crítico ferrenho da mesma por considerá-la com licenças poéticas em excesso. Se não sabem dizer o time favorito de Pablo, como se atrevem a contar o resto da história? Criticou no Facebook, enquanto que em entrevista Veja declarou que o Pablo Escobar que está ali não tem nada a ver com o Pablo Escobar que conheci. Para se ter uma ideia, erraram até o time de futebol dele. Em 1989, o campeonato colombiano daquele ano foi suspenso exatamente após o assassinato de um bandeirinha que teria errado em desfavor do Independiente em partida contra o América de Cali, clube associado ao cartel desta outra cidade, rival do cartel de Medellín. Em 9 de outubro de 2018, um antigo sicário de Escobar revelou que o chefão planejou o assassinato de Ricardo Gareca, na época jogador do América. Embora tenha desistido, seria uma retaliação a um atentado à família de Escobar promovido pelo cartel rival. O Independiente não foi campeão na maior parte da vida da Escobar, passando por jejum nacional entre 1957 e 2002, não chegando sequer em segundo entre 1966 e 1993. Por outro lado, os 2 primeiros títulos, em 1955 e 1957, foram obtidos na infância do traficante, quando a equipe chegou a contar com o astro argentino José Manuel Moreno, considerado o maior futebolista de seu país na primeira metade do século XX. Captura e morte. A guerra contra Pablo Escobar acabou em 2 de dezembro de 1993, em meio a mais uma tentativa de iludir o bloco de busca, a Unidade de Operações Especiais da Polícia Nacional da Colômbia. Usando a tecnologia de triangulação de rádio, uma equipe colombiana de vigilância eletrônica, conduzida pelo brigadeiro Hugo Martínez, encontrou-o escondido em um bairro de classe média em Medellín. Com as autoridades cercando, um tiroteio com Escobar e seu guarda-costas, Álvaro de Jesus Agudelo, conhecido como El Limón, se seguiu. Os 2 tentaram fugir correndo pelos telhados de casas adjacentes para chegar a uma rua atrás, mas ambos foram baleados e mortos pelas forças policiais colombianas. Escobar foi atingido por 2 tiros na perna, no dorso e por um tiro fatal através da orelha. Nunca foi provado quem realmente disparou o tiro fatal na cabeça de Escobar ou determinado se esse tiro foi feito durante a troca de tiros ou como parte de uma possível execução, sendo que ainda há uma grande especulação sobre o assunto. Alguns dos membros da família do traficante acreditam que Escobar poderia ter cometido suicídio. Seus 2 irmãos, Roberto Escobar e Fernando Sánchez Arellano, acreditam que ele atirou em si mesmo. Ele cometeu suicídio. Ele não foi morto. Durante todos os anos que fui atrás dele, ele me dizia todos os dias que se realmente ficasse encurralado, sem uma saída, ele iria atirar em si mesmo através dos ouvidos. Após a morte de Escobar e a fragmentação do cartel de Medellín, o mercado de cocaína logo tornou-se dominado pela rival cartel de Cali até meados dos anos 1990, quando seus líderes também foram mortos ou capturados pelo governo colombiano. A imagem de Robin Hood que Escobar havia cultivado continuou a ter influência duradoura na cidade de Medellín. Parte da população, especialmente entre os mais pobres, foi auxiliada por ele enquanto estava vivo e lamentou a sua morte. Cerca de 25 mil pessoas estiveram presentes em seu sepultamento. Exumação. O corpo de Pablo Escobar foi exumado em 28 de outubro de 2006 a pedido de alguns de seus parentes, a fim de coletar uma amostra de DNA para confirmar uma suposta paternidade de um filho ilegítimo e eliminar qualquer dúvida sobre a identidade do corpo que estava há 12 anos sepultado ao lado de seus pais. Um vídeo do momento da exumação foi transmitido pela TVRCN, fato que irritou seu filho Joan Sebastián Marroquín, Joan Pablo Escobar, que acusou seu tio, Roberto Escobar Gaviria e Nicolás Escobar, sobrinho de Pablo, que coordenou a exumação de serem comerciantes da morte. Impacto cultural.
Em 1995, a banda mexicana de death metal Brujeria fez a música El Patrón sobre Pablo Escobar. A canção foi incluída no álbum Raza Odiada. Em outubro de 2007 começou a ser produzido um filme baseado no livro de Mark Boldenquilin Pablo que deveria estrear em 2011 nos Estados Unidos, com o elenco de Christian Bale e Javier Bardem, este último interpretando Pablo, porém a produção foi interrompida em 2008, após o diretor Joey Carnahan abrir pedido de falência. Em 2012, a emissora colombiana Caracol exibe na conovela Pablo Escobar, El Patrón del Mal. No mesmo ano, o grupo Soulfly, liderado por Max Cavalera, escreveu a canção Plato Plomo que também fala acerca do colombiano. Em 2015, foi anunciado pela Netflix o seriado Narcos, que conta a história do cartel de Medellín. Narcos foi produzido pelo mesmo diretor de Tropa de Elite, José Padilha, e protagonizado por Wagner Moura, ator que interpretou o personagem Capitão Nascimento, também de Tropa de Elite. O seriado estreou em 28 de agosto de 2015 para todos os países em que o Netflix opera, sendo Wagner Moura indicado ao Globo de Ouro como melhor ator em série dramática.